Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo à Era Nova. Dando sequência ao nosso estudo continuado, nós vamos prosseguir na pergunta 17 do capítulo do Padre. Abrindo aqui a sequência inicial do Conduta Espírita, a gente tem a frase relacionada à mulher. A gente leu a primeira, vamos ler essa segunda aqui. Comenta-se o seguinte: afastar-se de aparências e fantasias, consagrando-se às conquistas morais, que falam de perto a vida imperecível, sem perder-se ao convencionalismo absorvente. O retorno à condição de desencarnado significa retorno à consciência profunda. Só vamos lembrar que esse pequeno livro, Conduta Espírita, do Espírito André Luiz, por Valdo Vieira, são pequenas frases de condução que nós devemos ter como espíritas cristãos, que ele nos sugere. E aí ele divide em vários capítulos, em 47 capítulos. O primeiro deles é da mulher, que é o que a gente está dando sequência. Então é uma frase que vem ao encontro do nosso raciocínio, para que a gente reflexione sobre ela e que a gente possa olhar hoje, não importa que hora, que dia que a gente está assistindo esse estudo, como está a nossa consciência? O que a gente precisa retificar dentro de nós mesmos, principalmente nós, na condição de mulheres, nesta existência corporal. E diante dessa reflexão, eu peço a Jesus e aos espíritos amigos que nos guiem neste estudo, que ele seja produtivo, que seja leve e instrutivo. Que assim seja. Muito bem, hoje, nosso 47º estudo da questão 17 do capítulo 1, parte 3, do diálogo entre o Padre e Kardec. Essa questão, o Padre coloca o seguinte: a Igreja não nega que os bons espíritos possam se comunicar, uma vez que reconhece que os santos se manifestaram. Ela, porém, não pode considerar como bons os que vêm contradizer seus princípios imutáveis. Os espíritos ensinam as penas e as recompensas futuras, mas não ensinam como ela. Só ela pode julgar seus ensinamentos e distinguir os bons dos maus. Essa é a colocação do Padre, ao passo que Kardec responde o seguinte: eis a grande questão. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio porque revelou uma lei da natureza, provando o erro de uma crença que se acreditava inatacável. Fossem considerados como bons aqueles que vêm contradizer todos os pontos arraigados na opinião exclusiva da Igreja, ou não tivessem proclamado a liberdade de consciência e condenado certos abusos. Eles teriam sido os bem-vindos e não seriam qualificados de demônio. Tal é também a razão pela qual todas as religiões, os muçulmanos, tanto quanto os católicos, se creem na posse exclusiva da verdade absoluta, considerando como obra do demônio toda doutrina que não coincide inteiramente com o seu ponto de vista. Ora, os espíritos não vêm destruir religião, mas, como Galileu, revelar novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé passam por isso, é que, da mesma forma que a crença no movimento do Sol, eles estão em contradição com essas leis. A questão é de saber se o artigo de fé pode anular uma lei da natureza, que é obra de Deus, e se essa lei reconhecida não é mais sábio interpretar o dogma no sentido da lei, ao invés de atribuir esta ao demônio. Aqui a gente vai se ater a algumas colocações de cunho extremamente pedagógico de Kardec, que há espíritos bons, que já aprenderam a amar, e há espíritos ainda inferiores, que estão no caminho desse aprendizado, do amor, do auto-amor. Então, a gente tem várias categorias de espíritos, como já foi citado, e quem já estuda e conhece um pouco da doutrina espírita sabe disso. Assim como
Há homens bons e homens maus, há espíritos bons e espíritos maus. Espírito é criação divina. Todos somos filhos de Deus e todos vamos chegar, como nos lembra Joana de Ângeles, ao ponto da perfeição. Estamos todos fadados à perfeição, quer queiramos nós ou não, quer tenhamos consciência disso ou não. Este é o nosso destino final, porque isso é o que Deus quer para nós, o melhor para a nossa evolução. Ou seja, aprendemos a amar, a caminharmos dia a dia, cada um no seu ritmo, para que a consciência vai ficando tranquila e que a gente vai se auxiliando e auxiliando o próximo, gerando e criando a lei da fraternidade universal. E aqui Kardec nos lembra que isso é uma lei da natureza e que não é porque tal religião ou tal religião, não excluindo nenhuma delas, tá, pessoal? Que isso fique bem claro, tem um dogma, uma crença que Deus vai revogar a sua lei, porque os espíritos estão na lei da natureza. E a lei da natureza é obra de Deus. Então, que a gente possa reconhecer que nós não somos portadores da verdade exclusiva de nenhuma religião, seja ela, como ele bem fala aqui, muçulmana, católica, espírita. Nós temos réstias da verdade, mas a verdade absoluta está com Deus, nosso Pai. Jesus trouxe para nós aquilo que nos cabia ser trazido, ou seja, aquilo que nós poderíamos absorver. Doutrina espírita veio esclarecer, quando estávamos mais amadurecidos, esclarecer vários pontos que ficaram obscuros. Mas ainda assim, nós não sabemos tudo o que está nas leis de Deus. Porque, mudando um pouquinho aqui a questão, mas fazendo entrar num raciocínio lógico, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que comenta, né? Como entender Deus? E os Espíritos falam assim: entendei primeiro a vós mesmos, curai as vossas mazelas, estou falando com as minhas palavras, mas não procurais entender aquilo que não consigais. E aí eles colocam em determinados pontos, não do Livro dos Espíritos, mas nos ensinamentos da própria doutrina, de que só entende Deus quem já chega numa perfeição muito grande, quem já ama muito. Jesus já consegue completar e entender Deus. Nós estamos a caminho. Mas voltando aqui, a gente está a caminho e a gente vai conseguir. Cada um no seu ritmo e no seu tempo. O que nos importa entender no estudo de hoje, para a gente ir encaminhando para a nossa finalização, é que existem santos, bons, superiores e inferiores. O que difere os filhos de Deus é o caráter moral que cada um de nós apresenta. Sejamos nós encarnados na carne, sejamos nós desencarnados. Por que há essas contradições perante a doutrina? E aí Kardec coloca. Galileu, por exemplo, quando trouxe as suas descobertas, foi considerado herético. A doutrina espírita, trazendo descobertas novas que ainda não estão no entendimento de todos, também vai sofrer seus ataques, o que é natural. Mas tudo aquilo que é da lei da natureza existe, persiste e persistirá com o tempo. E cada um vai descobrindo conforme seu grau evolutivo, conforme sua abertura, conforme sua própria consciência. Mas Deus sempre será Deus e nunca alterará suas próprias leis a favor daquilo que nós, homens, acreditamos que seja o correto. Então, foquemos em Deus, foquemos no nosso melhoramento moral e tenhamos essa consciência de que há espíritos de todas as ordens e categorias como há homens. Muito bem, por hoje é só. Eu deixo aqui o meu abraço. Rogo a todos vocês bênçãos de paz, de amor e de muita luz ao coração de cada um de vocês. Até a próxima!